Meus caros, hoje é um dia de luto. É um dia que nós lamentamos a morte da criança, da menina, e lamentamos também a perda desta mãe. Esta mãe que estava grávida de quase 6 meses de uma menininha e que foi morta pelo aborto na cidade de Recife, no Hospital Cisa. É sobre isso que eu quero conversar com vocês, falar sobre este assunto, explicar o que muitas pessoas não estão explicando, dar argumentos e fazer perguntas a respeito deste caso. Eu gostaria que você assistisse a este vídeo até o final dele, que você ponderasse com calma as questões que eu vou colocar, os fatos que eu irei demonstrar para vocês e que vocês repassassem este vídeo para frente. É muito importante. Então, por gentileza, durante o vídeo, curta o vídeo, deixe o seu comentário a respeito do que eu estou explicando. Lembre-se de se inscrever no canal e marcar o sininho para você receber as notificações. Então, vamos ao caso da triste história da menina e da sua menininha de quase 6 meses e 500 gramas. Uma coisa que nós precisamos ter em mente, antes de tudo neste caso, é que nós estamos tratando de uma mulher grávida, de uma menina de 10 anos com um bebê dentro dela. O bebê tem o seu corpo e a menina tem o seu corpo. Ninguém quer acabar com tirar a mãe de cena, nem tirar a bebê de cena. Nós queremos que as duas vidas tenham o valor que a vida tem, um valor intrínseco, inalienável e que as duas devem ser preservadas. O estuprador, o tio da menina, que essa é a acusação da investigação, que a estuprava desde os 6 anos de idade, ou seja, por 4 anos estuprou e essa menina engravidou, vítima desse estupro, este homem tem que ser punido. Ninguém aqui está passando pano para pedófilo. Antes de falar sobre este caso, a gente precisa fazer um recuo importante, fazer uma nota aqui de início. Por quê? Porque a mentira ou as distorções são técnicas que a cultura da morte, os promotores da cultura da morte, os pró-aborto, sempre tiveram como técnica. Mesma coisa, eles diziam no Brasil que tinha 1 milhão e tantos de aborto, depois agora tem 500 mil, eu não sei quanto. Os números são sempre mascarados. O Bernard Nathanson, que era um abortista, um aborteiro, na verdade, que fazia abortos nos Estados Unidos, dizia que eles tinham nos Estados Unidos, ele confessou que eles mascaravam e mentiam os números do aborto nos Estados Unidos. Ele dizia que tinha 1,5 milhão de abortos nos Estados Unidos, quando na verdade tinha no máximo 100 mil. Eles divulgam outro mito de que a legalização do aborto diminui o número de abortos. Mentira, sempre aumenta. Eu já mostrei isso em outros vídeos. Dizem que o Brasil tem taxa elevada de aborto. Mentira! A taxa de aborto no Brasil está caindo vertiginosamente, mesmo o aborto sendo crime no Brasil. Então é importante dizer, não existe história de aborto legal no Brasil. O aborto legal é uma expressão mentirosa. O aborto está tipificado no Código Penal brasileiro como crime de assassinato. Porém, a lei exclui a pena, ela não aplica a pena no caso de estupro ou risco de vida da mãe, e o STF incluiu aí também a questão da anencefalia. Mas é sempre crime, crime, não existe aborto legal no Brasil, em nenhum caso. Outra mentira que eles divulgam é a questão do aborto seguro. Esta é uma outra grande mentira. Eu já fiz vídeos, palestras, já dei cursos sobre isso, já cansei de explicar para as pessoas os grandes efeitos colaterais que o aborto tem na mulher. Se você quiser saber mais, veja este vídeo aqui. Ou dizem, por exemplo, que a pílula do dia seguinte não é abortiva. Mentira, a pílula do dia seguinte também pode abortar a concepção quando ela recém aconteceu. Essas são mentiras que eles espalham, são mentiras que acabam acontecendo, eles vão soltando na mídia, a mídia vai reproduzindo, vai grudando na cabeça das pessoas. Mas vamos então falar sobre esse caso da menina e da sua bebezinha de 6 meses e vamos então explicar para vocês o que aconteceu. E este caso da menina está repleto de mentiras. Primeiro, é o que eu disse, a menina vinha sendo estuprada sistematicamente por 4 anos pelo seu tio. E ela vinha sistematicamente sendo estuprada em São Mateus, no estado do Espírito Santo. Chegou aos 10 anos, recentemente, há 6 meses atrás, quase 6 meses atrás, ela engravidou deste tio que a violentava. Até que a barriga dela começou a crescer, já chegou num tamanho bem razoável e visível. E levaram esta menina ao pronto-socorro e verificaram lá que ela estava com uma barriga grande. Todos os jornais disseram que a menina estava com aproximadamente 3 meses de gravidez, ou seja, 12 semanas. Vários jornais disseram isso. Veja esta notícia do site de Linhares, dizendo que a menina de 10 anos engravida depois de ser estuprada em São Mateus. E no texto diz, a gravidez, mais ou menos de 3 meses, foi confirmada por exame de sangue.
Fake news. Veja o site A Gazeta. Menina de 10 anos engravida após sofrer estupros em São Mateus. Subtítulo: criança teve a gravidez de 3 meses confirmada. Fake news. Rede TV UOL. Grupo Folha. Atenção, mais uma fake news. Menina de 10 anos engravida depois de ser estuprada pelo tio em São Mateus. Criança teve a gravidez de 3 meses confirmada. Fake news, mentira. Mais uma aqui, o jornal Primeira Hora. Menina de 10 anos engravida depois de ser estuprada pelo tio. Criança teve a gravidez de 3 meses confirmada. Fake news, mentira. O fato é que a menina não tinha 12 semanas, ela estava com quase 24 semanas de gravidez, ou seja, quase 6 meses de gravidez. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei brasileira não pune um aborto de uma vítima de estupro. Não pune, mas continua sendo crime. Isso está lá no Código Penal, artigo 128. Mas então, existe uma norma técnica do Ministério da Saúde, que ainda não foi revogada, que diz que após a 22ª semana não pode fazer o aborto. Então, eles estavam querendo mudar a opinião pública, no meu entendimento, o que parece que é isso, que eles estavam querendo mudar o entendimento, a opinião pública e preparar a opinião pública para o aborto, para a aceitação do aborto até as 12 semanas. A mídia mentiu sistematicamente, como eu mostrei para vocês. Até o site G1. Tudo isso, no meu entender, é para justificar o aborto e gerar aceitação popular. Toda a população local, segundo as minhas fontes, sabia que a menina estava de mais de 3 meses, porque a barriga estava bem grande. Até o médico que parece, né, que ao que tudo indica foi o responsável pelo procedimento do aborto lá em Recife, na frente do Hospital Cisã em Recife, onde foi realizado o aborto. A nossa história vai chegar até lá, mas ele admitiu que a criança tinha quase 6 meses, ou seja, 23 semanas e um pouquinhos de dias, parece que 5 dias. Mas doutor, quantas semanas ela tem? Tem 22 semanas e 4 dias. Eu estou sabendo pelo secretário. Certo. Tem 22 semanas e 4 dias. Tem 22 semanas e 4 dias. O doutor Olímpio foi aquele que fez um aborto numa menina grávida de 9 anos. À época, em 2009, quando ele fez esse aborto, ele disse que estava com medo, que estava sentindo medo por causa do risco de morte da menina no procedimento abortivo. Porque é um risco imenso você abortar uma criança dentro do ventre de outra criança. Mas agora os jornais mudaram esta versão do tempo de vida da criança. Estavam dizendo que era 3 meses. Agora que já colou essa história do aborto, eles estão dizendo que não, agora não, são 23 semanas e tantos dias, é quase 6 meses. Essa é a primeira fake news, o tempo de vida da criança dentro do ventre da mãe. A segunda fake news foi uma hashtag levantada pelo pessoal aí que, estava querendo apoiar o abortamento nesta menina. Estavam dizendo, gravidez aos 10 anos mata. A Débora Diniz, que é uma lobista do aborto aqui no Brasil, que teve parte dos seus estudos bancados por fundações internacionais, ela estava divulgando, inclusive, isso e criticando a ministra Damares. Ela disse no seu Twitter: estupro aos 10 anos destrói a vida de uma menina. Gravidez aos 10 anos mata uma menina. O aborto é um direito. Essa menina não precisa de ajuda. Aborto legal e seguro. Não existe aborto legal e não existe aborto seguro. 2 mentiras aqui. Aborto não é seguro porque sempre mata a criança e sempre deixa os efeitos colaterais na mulher. E não existe aborto legal porque no Brasil é crime. O crime só não é punido. Então ela colocou a hashtag gravidez aos 10 mata. E criticou aqui então a ministra Damares. Menina de 10 anos é violentada desde os 6, está grávida de um estupro. Ministra Damares quer oferecer ajuda. Há pressa aqui. Pressa em cuidar de uma frágil menina vítima de tortura. Ela tem o direito de interromper essa gestação e não sofrer pressão religiosa do Estado. Ninguém tem o direito de cometer crime. No Brasil não é punido o crime, mas ninguém tem direito de cometer crime, não. Todo mundo tem o dever de não cometer o crime. Então eles criticaram muitos, parece que a Daniela Mercury, um monte de gente aí criticou a ministra Damares, dizendo que a ministra Damares estava querendo assim, ir contra a lei, porque não estava recomendando o abortamento. Mas o fato é que gravidez aos 10 anos, meus caros, ela não mata. Vamos ver os dados do SUS. Atenção, em 2018, praticamente não existiu mortalidade materna no Brasil entre os 10 a 14 anos. Mortalidade materna é quando a morte da mãe grávida ocorre durante a gravidez, no parto ou até 42 dias depois do parto. É o período que se chama de puerpério. A mortalidade materna obstétrica direta em 2018, de 40 anos, foi de 30 mortes. De 30 a 40 anos foi de 133 mortes, de 20 a 30 anos foi de 114 mortes, de 15 a 20 anos foi de 42 mortes e de 10 a 14 anos foram 2 mortes apenas em 2018. Destas 2 mortes de 10 a 14 anos, uma morreu de eclâmpsia
quando a pressão se descontrola, a pressão alta se descontrola na gravidez, e a outra foi um descolamento de placenta por causa de placenta prévia. Ambas foram no Mato Grosso do Sul e a de placenta prévia foi dentro de um hospital que a menina faleceu, entre 10 a 14 anos, e a de eclâmpsia, de pressão alta, foi em um outro tipo de estabelecimento não especificado. Os dados mostram que não há mortes maternas entre 10 e 14 anos. No Brasil, estes são os fatos. E essas mortes maternas só ocorreram no Mato Grosso do Sul e em nenhum outro estado, ou seja, Rio de Janeiro, Amazônia, São Paulo, Amapá, Macapá, Roraima, Tocantins, no Brasil inteiro não teve morte materna entre os 10 e os 14 anos. Em 2018, apenas 2 mortes no Mato Grosso do Sul. Você vai me dizer, Bernardo, então não tem muita morte porque não nasce muita criança, filhas de mães com 10 a 14 anos. Olha este dado aqui. Somente no estado do Espírito Santo, onde essa menina nasceu, mais de 150 meninas com até 14 anos ficaram grávidas no Espírito Santo apenas em 2020. A menina cá foi apenas mais uma das 150 meninas. O que é lamentável, gente, tá? Eu não tô aqui, vamos aí ter filho com 10 anos, pelo amor de Deus. Eu estou trazendo fatos aqui para vocês. Quero um dado mais relevante, porque eu falei daquelas mortes maternas em 2018. Foram apenas 2 mortes maternas de 10 a 14 anos. Nesta mesma faixa etária, no Brasil, de 10 a 14 anos, nasceram 21.154 bebês com mães de menos de 15 anos no Brasil. Ou seja, 21.154 partos de meninas de 10 a 14 anos. E vem me dizer que gravidez aos 10 mata? Se nós tivemos apenas 2 mortes naquele ano, uma por eclâmpsia, não estava no hospital, e outra por placenta prévia, que é um negócio grave e raríssimo que acontece. É que as pessoas opinam com a imaginação delas sem base nos fatos. Então eu quero que vocês notem que praticamente não existe morte materna nesta faixa de idade entre 10 e 14 anos. É muito diferente do que eles vêm divulgando na hashtag que gravidez aos 10 mata. Pelo contrário, aborto aos 10 mata sempre a criança. Gravidez aos 10 anos, na verdade, não mata. Porque só em 2018 foram mais de 21 mil partos que aconteceram em meninas entre 10 e 14 anos e nós tivemos apenas 2 mortes. Uma morte aconteceu no hospital e a outra é porque a menina não foi atendida. Os dados do SUS mostram isso. Se essas meninas estão morrendo aos quilos, às toneladas, estão morrendo numa grande quantidade, onde estão os dados? Onde estão os documentos que provam? Onde estão os atestados de óbitos? Aonde estão os dados do SUS? Não, essas meninas não estão morrendo. Gravidez aos 10 anos não mata. A hashtag correta é gravidez aos 10 anos não mata. Então essa é a segunda fake news. Então vamos continuar a história da menina. Então a fake news primeiro, da idade da menina, não tinha 3 meses, tinha quase 6 meses. Segunda fake news, de que gravidez aos 10 mata. Mentira. E para saber mais sobre as mentiras que são espalhadas frequentemente pelos promotores da cultura da morte, eu recomendo que você assista a um vídeo do Padre José Eduardo de Oliveira e Silva, numa audiência no STF sobre o aborto. A igualdade das partes no processo. Eu peço que você assista ao vídeo do Padre José Eduardo com atenção e você vai ver que as mentiras não são por acaso. Elas são pensadas e calculadas e não só isso. Além de propositais, as mentiras não são oportunistas, elas são o próprio método de trabalho da cultura da morte. É assim desde os anos 60. E com eles, muitas outras organizações estão aprendendo a mesma metodologia. Não deixe de assistir e divulgar o vídeo do Padre José Eduardo para ter maior clareza sobre isso. O link está aqui na descrição. O que aconteceu? Na última sexta-feira, agora, um juiz mandou a menina fazer exames e mandou depois fazer outros exames lá em Vitória. Ela foi transferida de São Mateus para Vitória, no Hospital de Clínicas, onde tradicionalmente nesse hospital se faz abortos nos casos em que a lei não pune o aborto. Não existe aborto legal. Não aceite essa terminologia. O documento do juiz, que a mídia estava dizendo que autorizava o aborto, não autorizava o aborto. Ele dizia que era para fazer os exames e verificar qual o melhor procedimento. Veja como a mídia distorce. Luiz Antônio Moreira Fernandes determinou que seja realizada imediata análise médica quanto ao procedimento de melhor viabilidade para a preservação da vida da criança, seja pelo aborto ou interrupção da gestação por meio do parto imediato. A criança está sob a tutela do governo do Espírito Santo, que a transferiu de São Mateus para Vitória.
O Ministério Público e o governo do estado estão decidindo em qual hospital será realizado o procedimento determinado pelo juiz. Viram? A mídia estava divulgando o documento que pede para fazer os exames. Depois, a jornalista termina para fazer o procedimento, indicando que era para fazer o aborto. Não é isso. Seja pelo aborto ou interrupção da gestação por meio do parto imediato. O procedimento determinado pelo juiz. Inclusive o G1 noticiou essa informação. E as minhas fontes me informaram que o secretário de Saúde esquerdista do Estado do Espírito Santo pediu para o Hospital de Vitória, no Espírito Santo, para que se levasse a menina a Recife para abortar. E o hospital no Espírito Santo recomendou que não se fizesse o aborto, para que ele não fosse realizado, em virtude do estado avançado da gravidez da menina e também da norma técnica da prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, feita na época dos governos petistas Lula e Dilma, que também segue as orientações da Organização Mundial da Saúde, tão obedecida agora na pandemia. E a norma técnica diz explicitamente: não há indicação para interrupção da gravidez após 22 semanas de idade gestacional. Aí eu te pergunto uma coisa. O secretário da Saúde foi contra a norma técnica do Ministério da Saúde, da época da Dilma. Foi contra as orientações da Organização Mundial da Saúde, que diz que não se deve fazer aborto depois das 22 semanas. E a pergunta é assim, ele tinha alguma autorização para dar alta, para liberar a menina do hospital? Ele tinha autorização da Justiça para fazer isso, o secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo? Ele tinha um mandado judicial? Agora, um secretário estadual tendo jurisdição, força de autoridade sobre um hospital que é federal? Isso é muito estranho. E isso aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Isto está cheirando a uso indevido da autoridade. O que foi isto, secretário? Então preste atenção. No sábado à noite, a mídia inteira, o Jornal Nacional, noticiou que havia uma autorização judicial para ela abortar, quando na verdade, como eu já mostrei, o documento divulgado era apenas um pedido para fazer exames na menina e verificar a atual situação. E naquela mesma madrugada de sábado para domingo, deste final de semana agora que passou, o secretário de Saúde do Espírito Santo exigiu para o Hospital de Clínicas a alta da menina para que ela fosse a Recife para fazer o aborto. Não é suspeita esta sincronia? A mídia, será que estaria trabalhando em conluio para facilitar o aborto dessa menina? Estaria a mídia trabalhando com o PT? A mídia estaria alinhada para fazer e ajudar o aborto mesmo? Será que é isso? Isso eu estou conjecturando. Notem bem, a Rede Globo afirmou no sábado à noite que havia uma ordem judicial, como eu já disse isso, para fazer o aborto. Mentira. Nós sabemos que não houve esta ordem. Havia apenas um pedido de exame para a menina grávida fazer no hospital. Então, eu fico imaginando a situação dos médicos no sábado à noite, naquela situação tensa, no plantão, ouvindo aquela reportagem e não vendo nenhuma ordem para abortar a criança, como a mídia estava dizendo. E discutindo entre eles, entre os médicos ali, se aquela ordem judicial existiu ou não. Você imagina a cabeça dos médicos naquela hora? Aí, de repente, naquela mesma madrugada, quando tudo estava incerto na cabeça, confuso, a mídia dizia que tinha ordem judicial para abortar, eles não sabiam se tinha essa ordem, cansados, vem o secretário de Saúde e manda dar alta para a menina para que ela fosse a Recife fazer o aborto. Isso sem saber se tinha ordem judicial ou não. Eu pergunto novamente, o secretário de Saúde tem autorização para fazer uma coisa dessa? No meio da madrugada? O secretário da Saúde tem que se explicar, gente. Como é que ele fez isso sem autorização judicial? Ele tinha uma liminar? Essas perguntas têm de ser respondidas. O fato é que a menina estava sob tutela do judiciário. Ninguém sabia o paradeiro desta menina. Havia suspeitas de que ela estava na Bahia, depois no Recife, e foi o que acabou se confirmando. Como eu já disse, deixa eu explicar para vocês. A menina saiu de Vitória e foi para Recife. A menina foi levada, escoltada pela Polícia Civil do Hospital das Clínicas de Vitória para o aeroporto de Vitória e foi levada, parece que todas as informações nos dizem, num jatinho particular. Agora presta atenção, o absurdo. Parece que ela foi mesmo de jatinho. Mas olha só, na saúde falta tudo. Falta gás, falta fio, falta instrumento, falta até médico. Falta tudo na saúde aqui no Brasil. Agora, o que não falta
é jatinho para levar a menina para abortar no Recife. De onde sai o dinheiro para pagar essas coisas? Por que não sai dinheiro que paga jatinho para pagar coisas elementares e fundamentais para a nossa saúde? A Amazônia, por exemplo, não tem UTIs para bebês recém-nascidos. Tem que ficar esperando um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para tirar a menina, e a mãe e a criança recém-nascida, para levar para o hospital, para cuidar e para salvar, etc. Agora, eu nunca vi sair jatinho para lá pegar a criança e levar ela para uma UTI de recém-nascido. Será que vai surgir dinheiro de jatinho para salvar a mãe e o bebê? Porque no Amapá não tem nem gás e material hospitalar para cuidar das mamães. Agora, para abortar tem jatinho particular assim, ó, no estalo de dedo. Agora, para salvar a mãe, para salvar o bebê na Amazônia, tem que ficar esperando o avião da Força Aérea. E no fim, ela foi levada para Recife, para o Hospital Cisan, onde ali ela foi cuidada pelo Dr. Olímpio Moraes. Este Dr. Olímpio Moraes, agiu de modo semelhante em 2009 num caso emblemático, em que o pai de uma menina que foi estuprada, engravidou, uma menina de 9 anos, o pai dela não queria o aborto. Levaram a menina para fazer exames no INPE, apenas para exames. Chegando lá, disseram que a menina tinha que abortar. Quando o pai soube, ele contatou um advogado para exigir a alta da mãe, obviamente, e do bebê. As ONGs abortistas, em parceria com a Secretaria de Saúde e da Mulher, removeram a gestante e a mãe dela para um paradeiro desconhecido. O pai, quando chegou com o pedido de alta no INPE, ficou 48 horas procurando a filha sem saber onde ela estava. Vocês sabem onde levaram a criança? Ela estava no Cisan, em Recife. E o pai da criança não achava onde ela estava. 2 dias depois, como eu falei, o Dr. Olímpio apareceu na mídia dizendo que tinham feito o aborto na menina de 9 anos, contra a vontade do pai. Ele abortou no mesmo hospital, no Cisan, onde foi feito o aborto da menina, agora de 10 anos. Isto sob aplausos do então presidente, hoje presidiário, solto Lula. Este é o Dr. Olímpio. E aí você vê os populares, o povo de Recife, se opondo ao aborto em frente ao Hospital Cisan. A população, então, se manifestou e foi lá inteiro, encheu a frente do hospital para repudiar esta ação de aborto. Mas, no fim, a filha da menina foi abortada. E o aborto foi da pior maneira possível. Eles mataram o bebê com uma injeção letal de cloreto de potássio no coração da criança, perfurando a menina. Induziram a pobre menina ao trabalho de parto para dar à luz a um cadáver, a um filho cadáver. Terceiro fato, o cadáver do bebê, que é do sexo feminino, era uma menina, não vai receber um enterro digno. Vai ser descartado como material hospitalar, né? Refúgio. Quarto, a menina de 10 anos de idade agora estará exposta aos riscos de saúde físicos e psicológicos do pós-aborto. Câncer de mama, elevada taxa de suicídio, síndrome de estresse pós-traumático, problemas psicológicos, flashbacks, uma série de problemas que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Pode incluir fertilidade, parto prematuro futuro, gravidez ectópica, infertilidade, um monte de questão. E quinto, associar o trauma do estupro, né, o trauma da violência sexual ao trauma do aborto. A menina agora vai sofrer tudo isso e a criança já está morta. É por isso que nós falamos salvar as 2 vidas, porque nós amamos as 2 vidas e queremos a punição do que a estuprou. Pessoal, é importante dizer uma coisa para vocês, contar uma história que ninguém contou, outra neste caso, que na quinta-feira, dia 13, na quinta-feira à tarde, o Ministério Público fez uma notificação a nível de Estado no site do Ministério Público, dirigida apenas ao município de São Mateus, exigindo que em nenhum caso envolvendo crianças ou adolescentes poderia haver vazamento de informações sob até as penalidades da lei. Isso causou bastante estranheza, porque não é comum o Ministério Público publicar uma medida tão ampla num município tão pequeno no próprio site do Ministério Público. Veja aí o print do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Órgãos públicos de São Mateus terão de cumprir sigilo em casos que envolvem crianças e adolescentes. No entanto, no dia 15, portanto, 2 dias depois, sábado, a Rede Globo, como eu já disse para vocês, conseguiu acesso ao pedido de exames que o juiz enviara ao Hospital de Clínicas de Vitória. Mostrou esse exame na tela, citou trechos do documento, adulterou o conteúdo, dizendo que era uma autorização para o aborto, mas era uma autorização para exames, e isto foi uma peça
chave para que a Secretaria de Saúde exigisse que a menina recebesse alta e fosse para o Recife abortar. E até agora ninguém reclamou da irregularidade deste vazamento feito pela Rede Globo, que o Ministério Público tinha proibido. Agora eu pergunto para vocês, como é que a Rede Globo conseguiu esse pedido de exame do juiz, que ela disse que era autorização para o aborto, e como é que a Rede Globo divulgou esse negócio para o Brasil inteiro e ninguém reclamou disso, o seu Ministério Público proibiu? Como é que a Rede Globo obteve essa coisa? Quem passou esse documento para a Rede Globo? Por que ninguém está questionando isso, meus caros? No momento, todos aqueles que estão denunciando as irregularidades neste processo de aborto estão sendo efetivamente perseguidos. Essa é a verdade. Então, gente, essa é a história triste. Uma história repleta de fake news, repleta de pressões. Aí o pessoal dizendo menina de 10 anos, gravidez aos 10 anos mata. Mentira, mostrei pra vocês. Acusando a gente de ir contra a lei, acusando a ministra Damares por não ter conduzido a bebezinha diretamente para o matadouro. Disseram que tinha 3 meses, mas quando tinha quase 6. Mentira também. Disseram que tinha ordem judicial no começo lá, quando não tinha, era só uma ordem para fazer exames, quando não tinha. E aí agora vem a notícia, essa mais outra fake news de que a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. Sobre o seu próprio corpo ela tem, mas quando existe uma outra vida dentro dela, ela não tem direito sobre aquele próprio corpo de matá-lo. Se ela não quiser a criança, tudo bem, deixa nascer e dá para adoção. Tá cheio de gente que eu mesmo conheço querendo adotar um bebê recém-nascido. E tudo isso ocorreu, esse aborto, por causa do Código Penal brasileiro, no artigo 128, que não pune casos de aborto que vêm de uma gravidez fruto de estupro. Esse é o problema. É porque você está querendo resolver um crime menor com um crime maior. Ou seja, o crime de estupro é muito menor do que o assassinato. Você há de convir comigo. Violentar uma pessoa sexualmente não é tão ruim quanto você matar uma pessoa. Isso é mais ou menos fazer uma analogia meio imperfeita, como, por exemplo, você tem um dono do supermercado, vamos usar, o Bernardo aqui é dono do supermercado, está cheio de funcionário, cliente, etc. Entra um ladrão, penetra naquele estabelecimento, rouba aquele estabelecimento e vai embora. E a justiça, para resolver o problema do roubo, mata os clientes dentro do supermercado. Isso não faz sentido nenhum, entendeu? Você tem que punir a pessoa que cometeu o crime. Você não pode matar as pessoas que estão ali dentro. Entendeu? Não faz sentido você resolver um crime e com outro pior. Você soma apenas os erros. Então eles dizem, tortura manter a gravidez desse tipo. Tortura mesmo, meu caro, é matar um inocente. Matar a vida de um inocente é crime. Quem mata é culpado. Agora preste atenção. A Constituição Federal Brasileira diz 2 coisas importantíssimas. Primeiro, que ninguém será punido pelo crime de outro. E segundo, que a pessoa só pode ser culpada e sentenciada se houver o devido processo legal. Preste atenção. Isto é constitucional. É constitucionalíssimo. Cada um responde pelo seu próprio crime. O bebezinho, filho da menina, não teve direito ao devido processo legal e foi morta pelo crime de outro, do estuprador. Cadê o advogado em defesa do bebê inocente na barriga da mãe? Cadê o processo contra o bebê pelo crime que ele teria cometido para ter uma sentença tão dura quanto a morte? A Constituição Federal, repito, diz: ninguém deve responder pelo crime de outro e só pode ser culpado e julgado se tiver o devido processo legal, coisa que não aconteceu. A mãe foi estuprada. Sim, isto é crime. Matar a criança na barriga da mãe, isto é crime. E a criança está sendo morta por um crime que ela não cometeu, por um crime de outro, do estuprador. O ser humano tem um valor intrínseco, tem um valor inalienável, tem um valor que não se negocia, um valor que é próprio dele, da sua substância. E não importa a fase de desenvolvimento em que a criança está, ela é sempre um ser humano. Ela é um ser humano aos 9 meses, fora da barriga da mãe quando nasce. Quando ela está com 8 meses, ela é ser humano. Quando ela está com 6, ela também é. O que muda são as fases de desenvolvimento. Você não é mais humano ou menos humano porque você tem mais idade ou menos idade. Não, meu caro. A sua substância é humana. O que vai mudar é o estágio de desenvolvimento. Então ficou clara a lógica para vocês? É muito simples. E aí agora estão querendo fazer o PL das fake news para combater fake news. Será que vão punir este tipo de fake news, como as que eu descrevi neste vídeo? Ou querem só punir os conservadores, os cristãos, os católicos, para que eles tenham um monopólio das fake news? Para que nós não possamos combatê-los? Será que é isto que está acontecendo? Então eu quero convidar cada um de vocês
que não concorda com o que aconteceu, a manifestar-se onde você puder. Grave um vídeo, você tem um celular como esse que eu estou gravando? Grave um vídeo, poste nos seus grupos de WhatsApp, poste nas suas redes sociais. Você vai me dizer, Bernardo, mas ninguém me vê, eu tenho pouco público. Não importa, você tem um público, algumas pessoas vão te assistir e esse vídeo vai acabar circulando. Dê a sua opinião, manifeste-se, escreva, divulgue estas informações que eu estou dando para você. Nós temos que falar sobre isso, emitir a nossa opinião e não ter medo de defender a vida. As duas vidas, a vida da mãe, que sofre agora todos os efeitos colaterais disso e vai sofrer o resto da sua vida, e a vida da criancinha, bebezinha de 6 meses e 500 gramas, que foi brutalmente assassinada com uma injeção de cloreto de potássio e depois expelida por um parto de uma criança morta, de um cadáver. É isso, meus caros, é um vídeo triste, muito explicativo, que eu espero que vocês botem a mão na consciência de que a situação é mais difícil. Assim, e o mais grave para mim nessa história, não o mais grave, mas o mais impressionante nessa história, eu não podia deixar de comentar isso aqui ao final, é esse bando de conservador que eu estou vendo por aí se dizendo cristão e católico e dizendo, não, nesse caso eu até entendo. E não viram sequer esses dados que eu apresentei para vocês, que uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada no Google conseguiria descobrir. Ai, mas como é que vai gerar menina? Como é que não sei o quê? Papai não sabe nada. Aqui nós buscamos a verdade, combatemos o erro e estamos em busca de ordenar as coisas, colocar as coisas em ordem de prioridade. E chegou a hora de nós começarmos a pensar em revogar o inciso 2, o segundo inciso do artigo 128 do nosso Código Penal, que prevê que não se pune o aborto em caso de gravidez decorrente do estupro. Foi este inciso 2 do artigo 128 do Código Penal que permitiu a morte do bebezinho de 6 meses daquela menina de 10 anos. Ora, uma outra multidão imensa de bebês e outras crianças que foram mortas, inocentes, sem qualquer julgamento. Isso nos últimos 30 anos. Nós não podemos autorizar a morte de um inocente por um crime que ele não cometeu, por causa do crime de outro. É o exemplo que eu já dei. Só porque assaltaram um supermercado, vão fuzilar todos os clientes? Isso não faz sentido. Eu vou repetir, meus caros. Como é que você vai matar criança se a Constituição Federal nos diz que ninguém responde pelo crime de outro e que tem que ter o devido processo legal? A criança é morta sem defesa e paga pelo crime que não cometeu, pelo crime do outro. Nós realmente temos que pensar em revogar o inciso 2 do artigo 128 do nosso Código Penal, meus caros. Você tem o dever de gravar um vídeo e, assim, postar nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu WhatsApp e também postar nas redes sociais dos seus deputados e senadores. Assista esse vídeo de novo, se você não absorveu todas as ideias. Assista este vídeo de novo, quantas vezes precisar, grave um vídeo e explique com as suas próprias palavras. Explique por que nós devemos revogar o inciso 2 do artigo 128 do Código Penal. Vamos lá deixar nossa opinião, gente. Vamos mandar e-mail, postar nas redes, ligar. Vamos fazer as pessoas entenderem a necessidade disso. Queremos o fim do inciso 2 do artigo 128. Porque os brasileiros estão começando a entender que um inocente não pode pagar pelo crime do outro e não ter um julgamento e devido processo legal. Um abraço para vocês. Viva a vida e vamos orar, rezar por essa história que nos entristece. Um abraço a todos.